Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Quando aqueles selos são abertos e selados, o tempo dos gentios termina. A igreja foi chamada. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Aquele dia no Calvário, irmã Alessandra cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. De cruz morreu Jesus, Filho de Deus, grande amor ao homem ofertou, quis salvar para sempre o pecador, dando vida, paz, perdão, liberdade pra viver. Lá no Calvário se abriu um caminho que levou novamente o homem à presença de Deus. Dia glorioso que nos trouxe redenção e mostrou o grande amor do Salvador. Muito fez por mim Jesus naquela rude cruz, deu sua vida e pude reviver. Agora quero trabalhar, glorificar esse Deus tão grandioso que um dia me salvou. Quero pra sempre ser, meu Deus, testemunha desse amor, palavra que dá vida e um caminho me abriu, caminho de vitória que me leva sempre a estar na presença gloriosa do Senhor. Quero pra sempre ser, meu Deus, testemunha desse amor, palavra que dá vida e um caminho me abriu, caminho de vitória que me leva sempre a estar
na presença gloriosa do Senhor. Quando aqueles selos são abertos e selados, o tempo terminou, a igreja foi chamada. O profeta de Deus, ouvintes amados, nos mostra o passado, o presente e o futuro, de uma forma profética, de uma forma revelada. É bom sempre lembrarmos de que os homens naturais do Evangelho, que estudam a Deus, eles associam as Escrituras com a história e a interpretação. A interpretação só pode ser intelectual. Por isso eles têm que ser intelectuais, cultos. Eles têm que estudar muito, defender teses e adquirirem títulos e diplomas. Já o profeta de Deus não vem por este meio, é diferente. A Bíblia nos afirma que quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a palavra veio a João lá no deserto. Isto quer dizer completamente diferente dos canais tradicionais. Deus sempre age por fora de todo o sistema humano. Não usa sublimidade de sabedoria humana, afirma assim São Paulo. Então o profeta de Deus usa as mesmas escrituras dos intelectuais, a mesma história sustentada, reconhecida pelos intelectuais, mas a grande diferença vem aí, é que não há interpretação, mas sim revelação. Essa é a grande diferença. Isso está tão distante uma coisa da outra quanto os céus estão acima da terra. Ele faz esta declaração na mensagem à festa das trombetas, de que quando os selos são abertos e selados, nós vimos aí que, sob a abertura de um selo, cumpre-se uma trombeta para os gentios, para os judeus, enquanto aquilo está sendo paralelo com os gentios, sob os selos. E daí então ele mostra os judeus sofrendo o holocausto e 68 milhões de cristãos também sendo sacrificados como cristãos.
Os judeus não morreram como cristãos, não foram sacrificados como cristãos. Não foi por causa da fé em Jesus Cristo. Mas foi justamente pela rejeição ao Senhor Jesus Cristo que eles clamaram: caia o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. E eles então sofreram o holocausto porque foram cegados por Deus para rejeitarem a graça, a Jesus, por amor dos gentios, nós os gentios, os pseudos intelectuais, petulantes e arrogantes gentios. Mas é o zambujeiro sendo enxertado na boa oliveira. Só que existe uma advertência do Espírito Santo através do apóstolo São Paulo, é que esse zambujeiro pode ser novamente cortado, tirado, o que vai acontecer, ou o que tem acontecido, faltando apenas os judeus virem a reconhecer a Jesus como Messias. Então, o galho da oliveira volta a ser enxertado e o zambujeiro é jogado fora, logicamente, para o fogo. É isso que são os gentios. Arrogantes, intelectuais. Uns rejeitam pelo intelectual, outros rejeitam pela ignorância. Porque lhes falta, como faltou para os judeus, visão celestial, serem abertos seus olhos, para poder ver a abertura dos selos, que assim que serem selados, isto quer dizer cumpridos, a igreja noiva alça voo. Então, o que vem acontecer, conforme nós estamos vendo aqui na festa das trombetas, é que a noiva de Jesus Cristo deixa a terra e aqueles que pregam o arrebatamento, sem esta revelação, ficarão aí pregando a segunda vinda, pregando o arrebatamento da igreja. Mas o profeta afirma assim, que eles vão dizer: eu pensei que a igreja tinha que partir antes da perseguição. Eu pensei que haveria um rapto. E então, sabe o que aconteceu? Já ocorreu e você não viu o rapto. Você não viu o arrebatamento. Porque você não viu a mensagem. Você não viu o precursor. Mas, por outro lado, se referindo àqueles que viram, você subiu porque você viu. Não porque você é melhor do que aqueles que não subiram. Mas é porque você viu. Vai fazendo uma análise daqueles que viram lá no Velho Testamento. Nós lembramos de Hebreus 11. Veja se lá existe em Hebreus 11 um justo Ló. Viveu pela fé. Não, tem o Abraão. E você vem caminhando, e chega aí nesse quadro de Jesus, no timinho dele. Eles chamaram-se de gentinha, que não tinha príncipe no meio deles. Não tinha intelectuais no meio dele, daquele povo de Jesus. Eles desqualificaram a Jesus Cristo pelo povo que o seguia. Veja que gente que o segue.
É? Não sabendo que ali estava o príncipe dos príncipes. Mas eles viram. A Maria Madalena viu o que a Virgem Maria, assim chamada, viu. A samaritana viu o que Pedro viu. Veja só, a samaritana viu a mesma coisa que Pedro viu. O ladrão do lado direito de Jesus viu o que o sacerdote não viu, que o intelectual não viu, que o tradicional não viu. Essa é a diferença. Agora você vai comparar a vida de um Caifás com a vida daquele ladrão salteador? A quem você dá os céus? A quem você daria o paraíso se fosse você ali? O paraíso seria para Caifás, não? Uma vida intocável, um santo homem. Tudo ele sabia. Ele era autoridade. O que sabia aquele ladrão para dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa é a diferença. É, aliás, a grande diferença. O profeta desta era teve aquela visão tremenda. Ele chegou a ficar desesperado. Ele viu aqueles grupos de mulheres. O carnaval brasileiro faz lembrar aquele grupo que ele viu. Em cada nação tinha o seu grupo. Aquelas mulheres mais imorais. E ele disse: o grupo da América era pior do que todos os outros. Da nação dele, dos Estados Unidos. E ele caiu em desespero, em frustração, quando ele viu aquela coisa tão horrível. Eu observo isso. De acordo com o que ele relata, esse carnaval carioca aí, que as famílias ficam engolindo pela televisão e tudo, essas cenas de mulheres requebrando, faz lembrar essa visão do profeta. Era daquele jeito que os grupos das nações estavam desfilando. Então ele se frustrou, disse: esse foi o resultado da minha mensagem? Eu preguei, dei minha vida. Por quanto tempo? Para produzir isto aí? Ele ficou muito triste. Mas logo, logo Deus mostrou o contrário. Aquela sujeira, aquele chiqueiro, aquele carnaval passou. E aí começou a aparecer lá ao longe. Veja só, mulheres, vocês às vezes se arrepiam por causa de Paulo, por causa de Elias, por causa do irmão Brana, darem duro com vocês. Mas veja só, naquela visão, ele não viu nenhum homem. Era um grupo de mulheres, tanto do lado sujo, imundo, chiqueiro, quanto do lado limpo, puro, santo. Ele viu mulheres decentes, cabelos longos, roupas compridas, brancas, alvas. Mas ele disse uma coisa interessante também, que cada grupo estava de uma forma característica
da sua nação. Disse: esse aí é o fruto de sua mensagem. Então você tem que se lembrar que ela é o tipo da igreja. A igreja. Você fala da igreja. Você é o tipo da igreja. O homem é o tipo da palavra. Por isso, o estado da mulher revela o estado da palavra, o estado do homem. Mas ali estava a coisa mais linda que ele já viu. Completamente diferente daquela primeira aparição suja, imunda, tipo do carnaval brasileiro. Que coisa tremenda! Mas como ele ficou consolado. E você, isso não é utopia, não é sugestão, você faz parte desse grupo limpo, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, eleito e revelado, porque você viu a visitação. Então é quando ele aplica essa realidade que você que rejeitou, que não viu, quando acordar, o rapto já se deu. Rapto é porque o mundo não verá. Isso está acontecendo, o mundo não está vendo nada. O mundo está envolvido na política religiosa, está envolvido com o dinheiro, está envolvido com personalismo, com fama, com mulher, com suntuosidade, com apresentações humanas intelectuais. Mas você tem que pertencer de corpo e alma para sentir-se consolada, consolado, animado quando ouve estas coisas, estas verdades, porque elas combinam com a sua visão. Quando a mensagem está sendo pregada à luz da verdade, por um ministério vindicado por Deus, pelo espírito da própria mensagem, aquilo faz uma ressonância dentro do eleito. Ele não tem que entender muito na cabeça, mas sua alma rejubila, seu coração exalta, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria estava com ele dentro dela. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Um dia ela teve que estar com ele dentro dela. O Pai o havia cobrido, segundo a palavra. Então ele estava lá dentro dela, Jesus. Mas logo no Pentecostes ela recebeu o Pai, o Espírito Santo. Estava lá dentro dela, tanto quanto estava de Maria Madalena, de Pedro, de João, de você, de nós, os eleitos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Noite com Jesus. A coisa que Deus ama é ver a liberdade. O irmão Brana diz que Deus fez o homem e o homem fez os escravos. Deus fez o homem para ser livre. Deus deu ao homem o livre-arbítrio, o poder de escolha. Tudo isso fala de liberdade. Porém, o homem sempre amou subordinar o próximo. Desde as primeiras civilizações, que você vai encontrar o ser humano fustigando ao outro, desejando ter pessoas submissas a elas e por imposição. Lúcifer tentou convencer todos os anjos contra Deus. Deus viu o diabo pregando para cada um deles e Deus não fez nada. Deus ficou em silêncio. Por isso que talvez você não entenda por que Deus permite certas tentações na sua vida. Deus quer ver quem realmente você quer servir. Ele nos dá o poder de escolha, Ele nos dá a liberdade. E esse mundo de milhões, de mais de 7 bilhões de habitantes que se conta hoje, todos têm o privilégio de escolher a quem eles vão servir. E nós vamos encontrar uma época em Israel que todo Israel se dobrou diante de Baal, menos 7.001. Era o profeta Elias, 7.000, aqueles que não haviam se dobrado. Todos os demais se dobraram e Deus não fez nada. Quando Israel estava lá em Babilônia, todo Israel se dobrou, menos 4. Deus não fez nada. Deus não impediu. Deus não apareceu na frente deles dizendo: olha, eu sou o Deus de vocês. Vocês esqueceram de mim? Deus ficou em silêncio. A mesma coisa sempre se repete. Depois do Calvário, depois que Deus desceu, humilhou-se a um nível de se tornar como o homem. Veio aqui na terra, sofreu, morreu no lugar do ser humano, ressuscitou-se, subiu ao céu, enviou o Espírito Santo. A primeira igreja, a igreja primitiva, foi bem, esforçando por obedecer a palavra. Logo ali começou algumas divisões, logo no começo, mas isso foi mais ou menos na linha até o ano 325. Dali para cá, Satanás conseguiu impor o seu sistema, através do qual ele matou os cristãos em massa, até não sobrar nada, e todos que nasceram no decorrer das eras eram mortos. Então, mais uma vez, parece que o diabo ganhou. O Espírito Santo se encontrou sem condição de trabalhar com liberdade entre o povo, e do meio desse povo ter um povo que o adoraria, um povo livre, um povo com liberdade de fé.
Satanás, mais uma vez, criou escravos, agora não escravos físicos, mas escravos espirituais. E usando a própria palavra dele, de Deus. Por cerca de 1665 anos, 65 anos, Satanás conseguiu produzir escravos de seu sistema babilônico. Abraham Lincoln era um cristão. Ele não gostava de ver escravos. E todo genuíno cristão não gosta de ver coisas presas, porque tudo fala de escravidão. É ruim você chegar numa casa e ver passarinho preso. Dá uma sensação de tristeza. Ah, mas esses aí são os australianos, os periquitos australianos. Ele nasceu na cadeia, mas mesmo assim corta o coração. Abraham Lincoln foi um homem que foi ensinado por Deus e amava a liberdade. Certo dia, isto foi relatado num livro, diz o irmão Brana aqui na mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, parágrafo 195. Eu me lembro de ler num livro um dia, onde Abraham Lincoln desembarcou de um navio embaixo creio que em New Orleans. Ali ele viu de pé, num pasto, algumas criancinhas negras, com os pezinhos onde uma vaca tinha estado deitada a noite inteira. Tinha tirado a geada da terra, e eles estavam de pé ali, cantando. Naquele tempo eles eram escravos. Corpos escravos, como aquele homem, aquele negro que o irmão Brana conta sobre ele. Ele era escravo no corpo, mas quando ele encontrou Jesus, ele se sentiu livre. E seu patrão, que era cristão, quando viu aquilo, pois então agora você é um cristão? O que você quer fazer? Eu gostaria de dividir isso com meus irmãos. Então está aqui, você é um homem totalmente livre, vá pregar. Deus ama isto. Agora, a pior escravidão não é a do corpo. Às vezes você pode se encontrar escravo de um espinho na sua carne, escravo de uma circunstância que te impede de andar, de ver. Mas se sua alma for livre, não há nada que te segura. Porque uma alma livre é a melhor coisa que pode se ter. Não adianta ter o corpo livre se sua alma for escrava. Escrava de espíritos. Escrava de demônios. Às vezes o diabo pode te prender com câncer, pode te prender com uma enfermidade, mas se sua alma for livre, aquela enfermidade não é nada para você. Mas e se você tiver um corpo sadio, uma mente sadia, mas e se sua alma for comprometida? Do que vale esta liberdade do lado de fora, quando estamos presos do lado de dentro? Então é melhor estar livres do lado de dentro e presos do lado de fora. Esta liberdade da alma te liberta do lado de fora. Mas a liberdade externa nunca nos liberta internamente. Olha, eles estavam ali de pé cantando, alegrando-se, mas escravos. Como os 3 hebreus, jovens, ainda com cerca de 12 anos de idade, eles tinham tudo à sua disposição para serem mundanos.
eram considerados os mais inteligentes de então. Eles teriam o que eles quisessem à sua disposição, só para ofertar ao rei a sua inteligência. Se eles quisessem namorar, eles teriam namoradas. Se eles quisessem o que eles quisessem, eles teriam à sua disposição. Eles estavam sendo escravos do lado de fora. Suas almas eram livres. Por isso, onde quer que eles estivessem, sob qualquer circunstância que o diabo tentasse colocá-los, jamais Satanás conseguiria prendê-los como prendeu todo Israel. Eles estavam sozinhos. E essas crianças cantando: tu tens sapatos, eu tenho sapatos. Que sapato, pobres, coitados. E todos os filhos de Deus têm sapatos. Só se for o de Efésios 5,18. Quando ele desembarcou do navio, Lincoln fechou as mãos desse jeito e bateu os punhos juntos. Ele disse: isso está errado. Disse: algum dia acertarei nisso, ainda que custe a minha vida. Você já pensou em alguém que fez isso um dia? Custou a vida dele, mas ele acertou aquilo e o exterminou. E hoje todos os negros americanos são livres. A gente pode olhar na corrente do tempo e subir num nível mais alto e ver Deus em sua séptupla glória, olhando para a terra e vendo seus filhos numa condição de escravidão, sem liberdade. 6.000 anos atrás, um dia, quando Satanás pensou que havia tido a minha alma e a sua também, quando ele derrubou Eva, derrubou Adão, ele nos derrubou. Ele nos levou ao fracasso. Quando Deus encontrou ali a serpente, encontrou seus filhos totalmente desfigurados pelo pecado. Quando ele olhou e julgou a mulher, julgou o homem, julgou a serpente, com aquilo a serpente estava dizendo: eu tenho agora, o diabo através da serpente, eu tenho a semente na terra, eu tenho agora recursos para lutar contra o Senhor. Ele disse: muito bem, Satanás, eu te acertarei, você ferirá o calcanhar da minha serpente, da minha semente, mas a minha semente ferirá a tua cabeça e eu te vencerei de uma vez por todas. No Calvário Deus pagou com a sua própria vida. Ainda que custe a minha vida, eu os libertarei. E hoje você pode dizer: eu sou livre pelo sangue de Jesus Cristo. E você pode entrar de cara descoberta diante do trono de misericórdia e buscar ali a sua vida eterna, a sua cura, o perdão de seus pecados e sua libertação total, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Ser
impetuoso que vem como um vento impetuoso. Este ser mudou a minha vida, me dando paz e alegria. Pois quando eu estava perdida, este ser me deu a razão pra viver. Se Ele é o Espírito Santo que me deu uma nova razão pra viver. Este ser chora quando eu choro, se alegra quando eu me alegro. Quando estou triste, este ser é o meu consolo. Traz de volta o sorriso dos meus lábios. Pois quando eu estava sozinha, este ser se tornou minha